Fala pessoal, beleza? Eu vou mostrar nesse vídeo como a gente pode instalar e configurar o Ubuntu Server no Raspberry Pi Zero 2W. Né? Então, para quem não conhece, o Raspberry Pi Zero é um computador, ele é um computador completo da Raspberry Pi, né? E ele é uma linha menor, mais compacta e com menor poder de processamento, né? Então, aqui a gente tem uma tabelinha simples que compara alguns modelinhos, né? Então aqui a gente tem o Raspberry Pi Zero e aqui outros modelos, né? Por exemplo, o 3, o 4 e atualmente aqui o 5, né? Então, é possível observar que o custo do Raspberry Pi Zero é bem menor do que a das outras versões, né? Agora, consequentemente, também o poder de processamento dele e a quantidade de memória instalado é bem inferior aos demais. Então, por exemplo, se eu comparo com o Raspberry Pi 5, onde eu tenho uma versão com 4 GB, outra com 8 GB, recentemente também lançou, não está aqui na tabela, mas tem uma versão de 16 GB do Raspberry Pi 5. Se eu comparo com ele, o Raspberry Pi ele tem apenas aí 512 MB de memória, né? No entanto, né, o consumo elétrico também dele é bem menor do que a das outras versões, né? E o custo, né, como eu havia mencionado anteriormente. Então, para projetos mais simples, onde eu não preciso de tanto poder computacional, ele acaba se tornando aí uma opção interessante, né? E o que eu preciso então para estar instalando um sistema operacional aqui? Então, lembrando, isso daqui é um computador completo, né? E a linha Raspberry, eu não instalo o sistema operacional em si na placa. Eu instalo o sistema operacional em um micro SD card, né? E aí eu acabo inserindo o SD card aqui por essa entrada e aí ele carrega o sistema operacional que tiver aqui, né? Aí aqui a gente vai ter aqui uma saída HDMI, né? Mini HDMI aqui no caso. Nós temos uma saída, uma interface aqui USB, micro USB, para dados, né, para eu conectar um teclado, um mouse, até mesmo um hub, e aqui alimentação elétrica, né, uma outra micro HDMI para alimentação elétrica, né. Então assim, o que eu preciso para estar instalando um sistema operacional aqui, né? No caso a gente vai usar o Ubuntu Server aqui de exemplo, né? Como é que eu faço para estar instalando? O que eu preciso em termos de equipamento? Então vamos ver aqui do que a gente precisa. Primeiramente, a gente vai precisar do próprio Raspberry Pi Zero 2W, né? Obviamente. A gente também vai precisar de uma fonte de 5 volts com 2 amperes ou mais. Teoricamente você pode conectar o Raspberry em uma saída USB e a própria saída USB ali do dispositivo, por exemplo, o monitor, o próprio computador ali, então você pode conectar e aquela própria saída vai alimentar o dispositivo. Mas a corrente, né, entre aspas, a amperagem aí, ela vai ser muito baixa. Então, dependendo do projeto, seu Raspberry pode travar, ele pode apresentar algum problema. Por isso que eu recomendo utilizar uma fonte para estar alimentando ele. Agora, muito cuidado aqui na fonte, não utilizem fonte de celular, principalmente as fontes turbo power da vida, né? Aquelas fontes que carregam mais rápido, porque elas podem fornecer uma tensão maior do que 5 volts. E se por acaso o Raspberry, o Zero, ele recebeu uma fonte maior que 5 volts, ele vai queimar, tá? Então, muito cuidado aqui na parte da fonte. Outra coisa, a gente precisa de um micro SD card, né? Aqui eu coloquei classe 10, né? Então isso aqui é relacionado ao desempenho do SD card, né? Então não é qualquer SD card, ele tem que ser no mínimo classe 10 para oferecer um desempenho adequado. Lembrando que o sistema operacional é instalado nele. E aqui eu estou colocando com no mínimo 16 GB de armazenamento. Dependendo do seu projeto,
8 GB também pode ser suficiente, né? Mas vamos colocar aqui uma média de 16 GB. A gente também vai precisar de um adaptador, tá errado aqui, adaptador HDMI para mini HDMI. Cuidado aqui porque o HDMI ele tem o padrão normal, HDMI, nós temos o mini HDMI e temos o micro HDMI. Então, o Raspberry Zero ele utiliza o mini HDMI. Tá? Esse adaptador aqui eu confesso que não foi tão fácil encontrar ele, procurei em 2 lojas físicas da minha cidade, eu não encontrei, eu tive que encomendar da internet. Então é um custo barato, né? Mas não é algo assim que dá para comprar numa loja física, né? Toda loja física que vai ter. Tá? A gente também vai precisar de um adaptador micro USB para USB. Por quê? Então, só lembrando aqui, né? Ele tem aqui a saída, a interface micro USB, a gente poder conectar um teclado, um mouse. No nosso caso aqui vai ser um teclado, né? É um periférico. A gente também vai precisar do quê? De um computador. Né? Para que um computador? Porque a gente vai precisar instalar o sistema operacional no micro SD card. A gente já vai fazer isso. Né? Esse computador ele pode ser tanto um computador com Windows, tanto um computador com Linux, tanto faz. Vou explicar certinho. A gente também vai precisar do que? De conectividade com a rede. Né? Então, eu vou precisar de um roteador Wi-Fi, aí pode ser o roteador da sua residência, tá? De preferência, um que tenha conexão com a internet. E aí eu deixei aqui opcional, mas é muito interessante a gente ter um case para ele. Por quê? Porque ele é uma plaquinha sensível, uma plaquinha pequena, e se você deixar ela, vamos dizer assim, ao relento, pode acabar danificando, né? Pode acabar prejudicando a placa, né? Então vale a pena ter um investimento aí, colocar aí dentro de um case, né? Bom, vamos lá então. O que a gente primeiro precisa fazer? Então a primeira etapa aqui é a configuração do SD card. A gente vai instalar o sistema operacional no SD card. Então assim, eu não estou mostrando aqui nessa parte do vídeo, mas eu estou com um SD card na mão, um micro SD card. Ele está dentro de um adaptador para cartão e eu estou colocando ele dentro do meu notebook. Estou espetando ele no meu notebook na interface SD card. Né? Então fez um barulhinho aqui o sistema operacional, né? Então só para mostrar, ele foi reconhecido aqui no caso. Né? Aqui esse SD card em específico ele já tem um sistema instalado, é o próprio Ubuntu Server, já está instalado nele, mas eu vou reinstalar ele aqui do zero. Né? Bom, beleza, o que eu faço agora? Então a próxima etapa é eu acessar o site oficial do Raspberry Pi. Né? Então deixa eu entrar aqui na raiz do site para mostrar para vocês. Então aqui é o site oficial, né, com as informações, tudo. E aqui dentro a gente vai em software. Aqui em software a gente precisa fazer download do arquivo de instalação desse aplicativozinho aqui, ó, Raspberry Pi Imager. Né? Esse aplicativo ele tem tanto para Linux, quanto para Windows, quanto para macOS. Né? No meu caso aqui, eu estou utilizando Linux, então ele já sugere aqui o arquivo de instalação para Linux. Né? Mas quem estiver usando Windows, é só clicar aqui, Download for Windows, e ele vai começar a fazer o download aqui do arquivo de instalação. Tá? A instalação é super simples, é trivial, é um programinha muito, muito simples de ser utilizado. E talvez, se eu não me engano, tá, para Windows ele seja simplesmente eu clicar e abrir o programa. Tá? Não tenho certeza aqui, mas de qualquer jeito, se for necessário instalar, não tem segredo. Tá? É o mais simples possível. Pós instalação desse programa, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o programa. Então eu estou com o programa aqui aberto, né? Então, deixa eu chamar ele aqui, né? Então, abrir o programa, eu vou chegar nessa telinha aqui, tá? Então, esse programa também é extremamente simples, né? Como é que ele funciona? Primeiramente aqui eu vou escolher o dispositivo
né, o Raspberry Pi que eu estou utilizando. Então, se eu vim aqui em Choose Device, eu tenho que escolher aqui qual é o meu Raspberry, né, para qual sistema que eu estou gravando. Então, aqui tem todas as versões, desde o 1, o 0, o 2, o 3, o 02W, o 4 e o 5. Né? Cuidado aqui, só um detalhe, porque a gente está trabalhando com o 02W, que é a segunda versão do 0. Né? Se eu não me engano, esse W aqui é wireless, né? Significa que ele tem aí uma conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Tá? Antes dele a gente também tinha o 0, né? E aí o 0 eu não tenho certeza se o 0 tinha essa conectividade, tá? Mas enfim, a gente tem o 02W. A gente vai selecionar aqui o 02W e aí aqui a gente vai escolher o sistema operacional, né? O Operation System. Né? Então a gente vai Choose OS e aqui a gente vai escolher. Por padrão, esses aqui de cima são os sistemas oficiais do Raspberry Pi, né? Ele é chamado de Raspberry Pi OS, né? Então aqui tem a versão de 64 bits, a versão de 32 bits, né? Esse sistema ele é baseado no Debian, né? E esse sistema aqui em específico daria certo, né? Eu posso selecionar, posso utilizar ele no 0 também. Só que ele tem um detalhe, ele vem com um ambiente gráfico configurado, né? E o 02W ele é um Raspberry mais modesto, né? Então, dependendo do projeto, se não for necessário a instalação do ambiente gráfico, se o ambiente gráfico não vai fazer diferença para o projeto, então é recomendado a gente usar um sistema operacional que não utilize ambiente gráfico, né? Para ele não ficar ali pesando na memória, consumindo recurso à toa, né? Então a gente não vai escolher ele, a gente vai vir aqui embaixo e a gente vai escolher aqui Other General Purpose OS, né? Outros sistemas de propósito geral. Né? Então eu vou clicar aqui e aqui ele vai dar algumas sugestões. Então nós temos o Ubuntu, Apertis, Alpine, RascOS. A gente vai escolher Ubuntu, né? E aqui tem algumas versões, aqui logo de cara a gente consegue ver aqui, né? Ubuntu Server e o Ubuntu Core. Então a gente vai instalar qual? Nós vamos instalar o Ubuntu Server. Mas qual Ubuntu Server? A gente pode falar, vamos instalar o mais atual, né? Então 25.04. Aliás, uma curiosidade, né? 25 é porque ele foi lançado no ano de 2025. 04 no mês de abril, né? Então a Canonical sempre lança a 04 em abril e a 10 em outubro, né? Então a gente vai pegar esse daqui que é o mais atual. Eu recomendo nós utilizarmos esse aqui, ó, 24.04. Então, apesar dele ser mais antigo que esse daqui de baixo, 24.04, é LTS, Long Term Support. Significa que esse sistema aqui, ele vai oferecer suporte por 5 anos, enquanto esse daqui, a partir da data de lançamento, enquanto esse daqui vai oferecer durante 1 ano apenas, né? Então eu vou selecionar o 24.04.3 aqui, né? Então tá aqui. E aí aqui o dispositivo de armazenamento. Então vou clicar aqui e vou escolher o meu micro SD card, né? Então no caso aqui ele está aqui em cima. Então internal SD card reader, né? 15.9 GB é o meu dispositivo. Cuidado se por acaso ele já foi particionado, ele mostra aqui as partições, mas a gente tem que selecionar o dispositivo como um inteiro. Muito cuidado nessa etapa, para não correr risco nenhum de você selecionar o seu próprio HD aí, né? Acredito que não vai acontecer nada, o sistema operacional vai proteger, mas melhor não correr esse risco, né? Então você vai selecionar aqui o seu SD card. Então vai selecionar aqui, Next, né? Essa parte aqui é importante, né? Então ele está perguntando se a gente quer aplicar alguma customização ali para o sistema operacional. Então, se a gente quiser aplicar alguma customização, a gente vai editar as configurações, né? Caso a gente não queira, a gente poderia simplesmente escolher No e ele começaria o processo de gravação. Mas é interessante a gente adicionar algumas customizações aqui agora,
para a gente ganhar um pouquinho de tempo depois. Tá? Então a gente vai vir aqui em Edit Settings, editar configurações, vai aparecer essa janelinha aqui. Tá? Aqui eu já tinha feito aqui algumas coisas anteriormente, né? Mas aqui a gente tem General, né? Então a gente vai vir aqui, ó, Set Hostname, então o nome da máquina, né? O nome dela na rede. Então eu vou dar um nome aqui para ela, tá? Então eu vou aplicar o nome do projeto que a gente está trabalhando, que é Twinsen, tá? Mas pode ser qualquer nome. Set Username and Password, não? Configurar o nome de usuário e a senha, né? Então, se eu não configuro aqui agora, ele vai definir uma senha, um usuário padrão, tá? E, enfim, né? Depois a gente vai precisar alterar manualmente, então é interessante que a gente faça a alteração agora, tá? O que eu vou fazer? Eu vou definir aqui o nome do usuário, Twinsen também, e aqui na senha também vou definir Twinsen, tá? Pronto. Pronto não, né? Então vamos lá. Configure o Wireless LAN, né? Configurar o Wi-Fi, tá? Então, novamente aqui, se eu não configuro agora, eu vou precisar configurar manualmente depois. Então, é muito mais fácil eu configurar agora aqui na instalação, tá? Então, aqui ele já vai pegar o SSID, o nome da sua rede, da onde você está conectado atualmente. Então, por exemplo, eu estou conectado nessa rede, Sanctum Home, né? Aqui é a rede da minha casa. Tá? Então, eu vou deixar aqui, tá? A rede, né? Se eu quiser alterar, conectar numa outra rede, eu vou especificar aqui. E aqui eu vou definir a senha. Digitando a senha, então cuidado aqui, se você quiser clicar em Show Password, você pode clicar para conferir a sua senha. Eu vou conferir aqui no meu. Eu vou deixar desse jeito aqui mesmo, tá? Esse Wireless LAN Country, para ser sincero, eu não entendi muito bem essa opção aqui. Eu acredito que seja para selecionar o seu país. Eu vou deixar do jeito que está aqui mesmo, tá? E aqui Set Locale Settings, né? Então a questão do local, né? Então o nosso fuso horário, então provavelmente ele vai selecionar da sua própria máquina o fuso horário, tá? Então América, São Paulo, aqui no meu caso. Se você tiver um fuso horário diferente, você pode escolher um outro aqui. Isso aqui é bom para data e a hora do equipamento ficar correto. E esse daqui de baixo também muito importante, que é o layout do teclado, tá? No meu caso ele já está BR aqui porque eu alterei, mas ele estava um outro, ele estava, se eu não me engano, aqui US. E aí eu subi US, né, do padrão americano, e aí eu fui subindo aqui até achar o BR para ele adaptar o nosso teclado, tá? Para o nosso teclado. Se você não fizer isso, o seu teclado vai ficar desconfigurado, né, e vai dar mais trabalho depois para alterar. Dá para alterar tudo isso daqui que a gente está fazendo de forma manual depois, mas vai dar mais trabalho, né? Então aqui as opções gerais. Aqui as opções Services, tá? Aqui a gente vai habilitar o SSH, tá? Por que habilitar o SSH? Então, para quem não sabe, o SSH é um serviço de acesso remoto, né? Então, qual que é a ideia? Eu tenho aqui o meu computador, o meu dispositivo, e aqui eu tenho um servidor, né? Então aqui o meu computador pode ser um desktop, pode ser um laptop, pode ser inclusive um smartphone, né? E aí eu tenho aqui um servidor. Esse servidor pode ser um servidor dentro da minha rede local, pode ser um servidor na nuvem, pode ser o Raspberry Pi que a gente está configurando aqui agora, né? A questão é que é um servidor, é um equipamento que eu quero acessar de forma remota. Por que de forma remota? Para eu não ficar dependendo do meu teclado, do meu mouse, de um monitor ali naquele equipamento, né? Para eu não ficar dependendo de estar presencial dele, né? Então ele pode estar, por exemplo, eu posso ter aqui a internet aqui entre eles, várias e várias redes, né? E aí o meu dispositivo, né? O meu cliente SSH, depois eu vou mostrar isso na prática. Meu cliente SSH vai acessar esse servidor aqui, né? SSH,
Tá? Então a gente vai fazer uso de um protocolo/serviço chamado SSH, né? Então a gente vai deixar ele habilitado aqui. E aí o SSH ele tem várias maneiras de fazer a autenticação. Tá? A gente vai pedir aqui para deixar para ele de fazer a autenticação por password, né? Por usuário e senha, né? Então qual usuário e senha que eu vou usar no SSH depois, né? Usuário e senha que eu defini aqui, tá? Então a gente vai deixar habilitado isso daqui, né? Aqui tem algumas outras opções, tá? Aqui não, a gente não vai habilitar nada, então é isso, tá? Então essas configurações, o nome, usuário e senha, conectividade com a rede LAN, com a rede Wi-Fi, o fuso horário, o layout do teclado e o serviço do SSH, tá? Finalizei tudo, vou clicar em Save. Ele vai voltar aqui para a janelinha, tá? Se eu quiser voltar para essa janelinha de configurações, eu volto aqui novamente, né? Tem a possibilidade de alterar, tá? Não vou alterar nada. E aí eu vou clicar em Yes. Então eu desejo aplicar essas customizações. Então, Yes. Ele vai dar uma confirmação aqui, dizendo que pedindo para eu confirmar, porque vai ser apagado os dados do SD card, né? Então eu quero continuar, yes. No meu caso aqui ele está pedindo a senha da minha máquina, tá? No Windows talvez ele peça uma confirmação. E basicamente é isso, gente. Basicamente é isso. Ele vai começar aqui o processo de gravação, vai demorar alguns minutos, tá? Se for a primeira vez que você está fazendo isso, pode ser que ele demore um pouquinho mais, porque ele precisa fazer download da imagem aqui do arquivo de instalação do Ubuntu Server, mas é um processo tranquilo, transparente, tá? Ele vai ficar aqui escrevendo. Na hora que ele acabar o processo de escrita no cartão, ele vai fazer um processo de checagem e aí ele vai finalizar. Não tem segredo, né? Finalizou, eu posso retirar o SD card, tá? E aí a próxima etapa, então, eu vou mostrar já com aqui finalizado, tá? E com o cartão já ejetado. Bom, gente, dando continuidade então, tá? O Raspberry Pi Zero está aqui, está na minha mão, as interfaces dele. E o SD card que eu acabei de gravar está aqui na minha mão também, né? Então, eu acabei esquecendo de mencionar que para essa etapa a gente vai precisar de um teclado, tá? Um teclado USB. Tá? Então, o objetivo agora é verificar se o sistema operacional ele foi instalado corretamente e se ele está subindo, né? O meu monitor ele está aqui, então eu vou tentar fazer aqui a configuração toda com vocês. Então o SD card está aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele aqui, então eu tenho ele aqui, o SD card, eu vou pegar o Raspberry Pi, pegar a interface dele e vou encaixar aqui. Encaixei o SD card sem segredo nenhum. Agora eu vou pegar o case também. Esse case ele veio com umas patinhas de borracha aqui para não ficar deslizando. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir ele aqui e vou encaixar ele aqui. Então sempre é interessante procurar aqui de acordo com as aberturas e de acordo com as interfaces que estão aqui, né? Então eu vou encaixar ele aqui sem segredo nenhum. Qualquer um que tenha brincado de Kinder Ovo consegue encaixar. Eu já estava fazendo coisa errada aqui. Estava colocando de ponta cabeça.
ele tem 4 lugares que parecem um lugar para parafuso, mas na verdade é para encaixar ele. Tá? Então você encaixa ele aqui, ele fica firme, não cai. Dá para colocar a case aqui em cima. Eu vou ligar ele nesse momento sem a camada superior. Tá? Eu vou tirar aqui ela. Deixar aberto para a gente ver. Ele tem um LEDzinho verde que a gente consegue visualizar ele piscando, né? Isso é um feedback para saber que ele tá funcionando, tá? Que ele está lendo o SD card. Aliás, ele só acende o LED verde quando ele consegue ler o SD card. Tá? Então, se tiver algum problema com o SD card, ele não vai acender o LED verde. Né? Eu estou falando isso porque às vezes a gente vê lá que ele não está ligando, né? Não está apresentando esse LED verde, a gente pensa que tem algum problema com o Raspberry, quando na verdade é com o SD card. Tá? Bom, então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui um adaptador micro HDMI para uma fêmea USB. Tá? Então eu vou colocar ela aqui. Aqui ele tem 2 interfaces, né, micro, né, mas tem que prestar bem atenção, porque em uma delas, essa daqui, é a de energia. Tá? Então tem um símbolozinho de energia. A outra tem o Triton aqui do USB. Acho que é Triton o nome. Então, vou encaixar aqui. Vou ligar aqui o teclado na USB fêmea. E vou fazer a mesma coisa aqui com o adaptador. Então esse aqui é um adaptador mini HDMI para HDMI. Né? Então o que eu vou fazer com ele? Vou conectar ele aqui. Encaixei. Eu estou tendo alguns probleminhas com esse adaptador aqui. Tá? Então às vezes ele não está reconhecendo o vídeo, né? Tem que ir lá dar uma mexidinha, tirar ele. Tá? Mas depois que a gente terminar de configurar, o SSH estiver tudo ok, então a gente não vai mais precisar dele. Né? Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar meu cabo HDMI, que já está plugado ali no monitor, encaixar. E agora, por fim, então, tá tudo aqui. Por fim, eu vou ligar a fonte. Então tem uma fonte aqui embaixo, não vou conseguir mostrar, né? Mas a fonte está aqui. Lembrando que a interface ela tem que ser micro USB, né? Ou utilizar algum tipo de adaptador. Tá? Essa fonte, por exemplo, ela tem saída de 5 volts com 2 amperes. Tá? Então vou ligar ela aqui na energia. O Raspberry Zero ele é que nem até o modelo 4 do Raspberry. Ele não tem um botão para ligar ele, né? O 5 já tem. Esse daqui a gente simplesmente liga na energia, né, e ele liga. Né? Então eu vou ligar aqui e olha lá, o LEDzinho verde está acendendo. Vamos verificar lá no monitor se vai aparecer alguma coisa. Aqui. Já dá para ver que não está aparecendo, né? Olha lá, uma mexidinha aqui no adaptador, ele voltou. Então é coisa aqui do meu adaptador mesmo, né? Dá uma reguladinha aqui. Olha lá. Tem alguma coisinha. Deixa eu desconectar e conectar novamente. Isso aqui é um problema local aqui meu. Pronto. Deu uma estabilizada. Então deixa eu aproximar aqui a câmera para mostrar. Né? Então ele está carregando aqui o sistema operacional. A inicialização ela não é instantânea, né? Lembrando que é um dispositivo bem simples. Na hora que ele aparecer aqui em cima, vou tentar ver, né? Provavelmente ele está todo invertido, né? Na hora que ele aparecer aí, Ubuntu
24.04 LTS, o nome do computador, é porque deu certo, tá? Às vezes ele fica imprimindo algumas mensagenzinhas aqui, tardias aqui na tela, mas se a gente aperta um Enter no teclado, ele está imprimindo ainda algumas coisinhas. A gente aperta um Enter, ele vai para a tela de login. Então ele vai mostrar o nome da máquina, login. Né? E está imprimindo algumas coisinhas tardias aqui ainda. Bom, mesmo que ele fique imprimindo as coisas na tela, se eu digito o nome do usuário, então, por exemplo, vou digitar, deixa ele imprimindo, eu vou digitar o nome do usuário, Twinsen, apertar Enter e vou digitar a senha, Twinsen. Ele já fez o logon. Né? Como é que eu sei que ele fez o logon? Ele vai mostrar ali a quantidade de memória utilizada, vai mostrar a temperatura do equipamento, o número de processos em execução, né? E aí depois ele imprime aqui a tela do terminal, a tela não, perdão, a linha do terminal, né? Então se eu começo a digitar os comandos aqui, ele vai começar a apresentar o feedback. Esse momento aqui, ele serve apenas para a gente ver aqui o sistema operacional, o Raspberry aqui mostrando na tela. Mas a gente vai perceber que depois o acesso via SSH é muito mais simples. Né? Então a próxima parte aqui do vídeo eu vou mostrar como que a gente acessa o Raspberry via SSH. Faltou uma coisa importante aqui, né? Apesar dele estar espelhado, eu vou mostrar aqui e depois eu mostro no computador também. Se eu vou acessar ele via SSH, eu preciso de uma informação, eu preciso do endereço IP dele, né? Então tem várias formas de eu conseguir descobrir o endereço IP que ele está pegando. Uma delas envolve eu pesquisar no roteador qual é o IP que o meu dispositivo está pegando. Né? Eu posso procurar por ele. Mas eu também posso ver ele aqui pelo meu terminal. Né? Então, se eu digito o comando, depois eu dito só estou mostrando aqui, mas depois eu mostro o comando certinho. Comando IP espaço. Vamos lá. IP espaço A, IP espaço A, ele vai mostrar as configurações. Então eu vou procurar uma interface chamada WLAN0 e procurar dentro dela um campo chamado INET. Então esse campo vai mostrar o endereço IP do meu equipamento. Então no caso aqui meu é 192.168.0.29, né? Então eu vou pegar esse endereço IP, o IP aqui da minha residência, da rede da minha residência, e vou utilizar ele para estar acessando o Raspberry de forma remota. Bom, então voltando para cá, o que eu preciso... Então deixa eu mostrar o comando lá que eu digitei para descobrir o endereço IP com mais calma. Tá? Então o comando é esse daqui, tá? IP, posso digitar ele assim, posso digitar ele assim também, posso digitar ele assim. Tá? Então a questão é o comando IP, que é o de gerenciamento de rede IP no Linux. Tá? E aí a opção aqui é o address, né? Para a gente visualizar os endereços. Aí eu posso informar tanto address, ADDR, quanto A. Eu vou ilustrar aqui na minha máquina, que por coincidência também é Linux, para mostrar o comando em ação. Tá? Então, só para mostrar o mesmo resultado que eu teria lá. Então, IP, espaço address, eu vou visualizar as configurações. Lá no Raspberry, eu vou procurar uma interface chamada WLAN0. WLAN0. Aqui, para mim, a equivalente a ela é essa daqui, WL1, né? Dependendo do sistema operacional, ela pode mudar de nome. Tá? Aqui, para mim, qual que é o IP dela? É o IP 192.168.0.14. Lá no Raspberry, ele estava mostrando para mim o 92.168.0, deixa eu confirmar aqui, 0.29, né? Então é assim que eu consigo visualizar um comando
um endereço IP no Linux, tá? Então, só para fazer um teste aqui na rede local, isso aqui você pode fazer no Windows também, basta clicar no menu iniciar, digitar CMD, né? Eu vou fazer um ping ali no Raspberry, então eu vou colocar ping espaço o endereço dele, então 92.168.29, e aqui eu consigo visualizar as respostas dele, né? Então 64 bytes from 92.168.29. No Windows, ele vai mostrar resposta de 192.168.029, tá? Então qualquer coisa diferente disso significa que o Raspberry não está conectando na rede, tá? Então aí eu recomendo você voltar no processo de gravação da imagem e checar ali o nome da rede e a senha, tá? Pode ser que ela esteja definida errada, tá? Então beleza, estou tendo comunicação aqui com o dispositivo. Como é que eu vou fazer para me conectar ali no SSH? Então o SSH lá no Raspberry já está ativo, ele já está funcionando. Então como é que eu vou fazer isso? Então isso aqui funciona tanto para Windows quanto para Linux. É o mesmo comando. Vou dar um clear aqui. Eu estou no Linux, mas no Windows é a mesma coisa. O comando é SSH, né? Então novamente, eu vou abrir ali o CMD do Windows, iniciar, vou digitar CMD, então vamos lá, tá? Deixar anotadinho aqui. No iniciar, vou digitar CMD, ele vai aparecer um prompt de comando, a gente chama prompt de comando no Windows, né? Aqui no Linux a gente vai chamar aqui de terminal, né? ou shell, né? Então SSH, espaço, vou colocar o nome do meu usuário que eu defini lá na instalação do sistema operacional. Então, no meu caso aqui, Twinsen, o endereço IP do meu Raspberry, né? 92.68.0.29. Apertar Enter. Se ele aparecer isso daqui, significa que já está dando certo, tá? Aqui no caso, ele está reclamando um pouco porque a chave que o Raspberry está informando, a chave da conexão que o Raspberry está informando, ela não é conhecida, né? Então a gente poderia estar se conectando em algum dispositivo aqui falso dentro da rede, né? Enfim, mas a gente sabe o que está fazendo aqui, né? Então você quer continuar? Yes, vou digitar yes, vou apertar Enter e aí ele vai pedir a senha. Pode ser que no Windows essa parte aqui não apareça, tá? Ele já peça a senha diretamente. Então vou informar a senha, no meu caso é Twinsen também. Vou apertar Enter. Guardar um pouquinho. E ótimo, beleza. Tá? Como é que eu sei que deu tudo certo? Aqui ó, o nome do usuário, Twinsen, @Twinsen. Então o que significa isso daqui no linguajar Linux, né? Que eu estou conectado a uma máquina na rede chamada Twinsen e o nome do usuário que eu estou usando é esse daqui, é o Twinsen, né? Então a partir de agora, todo comando que eu estiver executando, eu estou executando aonde? Eu estou executando lá no meu Raspberry. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, comando free espaço free espaço -h, tá? Então o que esse comando faz? Ele mostra algumas estatísticas aqui de uso da memória RAM, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 409 megabytes, né? Então, ele não está exato aqui 512, porque ele não está ele não está mostrando aqui em bits, ele está mostrando em bytes. Então, 409 mega, então está usando 161 atualmente, disponível, olha lá, disponível 248 mega, né? Então isso daqui são as estatísticas de uso. LS-CPU, vou mostrar aqui algumas informações da CPU lá do Raspberry, né? Então aqui a arquitetura dele, né? O processador que está sendo utilizado, mais aqui a gente tem, né? Quantidade de núcleos, né? Enfim, né? Então aqui algumas informações aqui. Comando df-lh,
Estou verificando aqui espaço em disco livre, né, das partições aqui do sistema. Então aqui a gente tem a partição principal, ela está uma partição de 16 GB, ela está usando apenas 17%, né? Então é isso, né? O sistema operacional aqui, estou conectado nele via SSH, está funcionando tudo certinho. Uma coisa importante que a gente pode fazer desde já é sudo apt update. Vou informar a senha do meu usuário, Twinsen, novamente, informei a senha, ele não aparece os asteriscos, tá? Eu vou apertar Enter para a gente fazer um processo de atualização do sistema operacional, tá? O update em si ele não atualiza, mas ele vai atualizar a lista de pacotes que eu tenho, né? Mas a gente precisa executar esse comando aqui para estar fazendo uma atualizaçãozinha. Então, a gente garante que o sistema esteja atualizado, esteja tudo bonitinho. Deixa eu executar o comando aqui. Beleza. Aí para fazer a atualização em si, sudo apt upgrade, tá? É um pouquinho diferente. Ó. Update, upgrade, né? Então, um atualiza a lista de pacotes, né? O outro atualiza os pacotes em si. Apertar Enter. Tá? E aqui ele vai mostrar as atualizações de pacotes, né? Então ele vai dizer que vai precisar fazer download de 702 megabytes de arquivo e após essa operação ele vai usar 128 megabytes adicionais. Então aqui eu posso escolher Y, apertar Enter e ele faz todo o processo de atualização de forma automática, de forma tranquila. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Mas eu recomendo fortemente que vocês façam essa atualização, deixem ele atualizar, ele vai demorar um pouquinho, tá? Talvez aí uns 20 minutos, 30 minutos, tá? Eu vou escolher não aqui e voltar, tá? Então é isso, tá? Então com isso a gente tem um ambiente instalado certinho, o Ubuntu Server configurado no Raspberry Zero, né? E é isso, tá? Espero que tenha dado tudo certo aí para vocês também.